Vai. Boa noite, começamos hoje o Psicast, eu sou o Emerson. Eu sou a Vitória e nós somos alunos de Psicologia na UDF. Nós estamos hoje aqui com o nosso convidado, João Gabriel. Boa noite, pessoal. Eu sou o João Gabriel, também sou aluno aqui da UDF. Eu faço farmácia. Anteriormente eu fazia história na UNB. Durante esse período eu me debrucei bastante sobre a história da África, principalmente na questão religiosa e de espiritualidade. Infelizmente não consegui concluir o curso, né, mas pretendo voltar. Mas venho aqui trazer todo esse conhecimento que eu consegui adquirir nesse período e, além disso, as minhas vivências também. João, no assunto racismo, um dos primeiros tópicos que nós trouxemos aqui hoje foi o racismo moderno, que é justamente esse racismo velado, quando a pessoa ela tem esse preconceito dentro de si, mas por conta do julgamento da sociedade, ela acaba escondendo esse preconceito, mas num momento de inibição pelo álcool ou num momento em que ela se sente confortável, num momento de estresse muito grande, ela acaba colocando esse racismo para fora, esse preconceito de uma forma agressiva. O que você tem para dizer pra gente sobre isso? Com certeza. Por muito tempo, a maioria das pessoas achava que racismo era somente aquilo quando tinha uma ofensa explícita, quando alguém te xingava, quando alguém chegava a ter uma agressão contra você. Mas racismo vai muito além disso. Essas questões são apenas assim a ponta do iceberg, né? Tem muitas coisas que não estão na superfície, que não são tão nítidas assim para nós. E pior do que você tomar um soco também é você ter as oportunidades fechadas para você justamente por esse racismo, sabe? Coisas que não estão tão na cara, não estão escancaradas, mas mesmo assim atrapalham o seu caminho e te impedem de ir mais longe. Isso é muito puxado mesmo, a gente vê isso todos os dias, né, em noticiários. Eu, por trabalhar com área de recrutamento, acabo enxergando muito o que acontece realmente, essa parte dos brancos, realmente, pessoas brancas, estarem no poder e acabam dominando, né, todo o mercado de trabalho, na maioria das vezes. João, muitas vezes a gente vê as pessoas demonstrando que às vezes o racismo não existe, para elas o Brasil é um país tranquilo para se viver para uma pessoa preta. O que você acha que é a razão, algum dos motivos para as pessoas terem essa linha de pensamento que não condiz com a realidade? Com certeza, um dos principais motivos assim que eu vejo é que a partir da publicação do livro Casa Grande e a Senzala, do Gilberto Freire, que é uma obra sociológica e histórica de um ponto de vista acadêmico muito boa, mas ela traz muitos problemas dentro dela. E um deles é a criação desse mito da democracia racial, né? De acreditar que no Brasil a gente vive em harmonia e livre convívio, dependente da cor da pele. Só que infelizmente não é dessa forma, né? E desde esse ocorrido, essa ideia vem se fortalecendo, né? A gente vende essa imagem lá para fora, que aqui é tudo tranquilo, que o Brasil é um país de paz, de muito amor. Com certeza a gente tem muito disso dentro de nós, mas também a gente tem muita dificuldade, muita adversidade, esse racismo que vem mascarado e vai atrapalhando a gente dia a dia. E por isso que tem aquela frase, né, que fala que a pessoa negra ela tem que ser 2 vezes melhor sempre, né? Porque além das dificuldades comuns, você ainda tem as dificuldades que a sociedade impõe a você por ser negro. Até uma observação que a gente faz, né, assim, teve um professor em sala de aula uma época comigo que ele vivia falando que não é bem assim, que o racismo não existe tanto quanto as pessoas dizem, tudo. Mas aí eu até fiz uma pergunta, né, para ele, assim, levanta a mão quem já foi seguido no mercado, né? Uhum. Aí quando eu olhei, só os negros levantando a mão. Então, assim, é muito complicado ver esse tipo de racismo acontecendo e pessoas dizendo que isso não existe, né? Que isso não é verdade. Cara, isso é bizarro. Eu tenho um caso específico, é muito nítido quando eu lembro, assim, que eu acho que eu devia estar com uns 11, 12 anos. Uhum. Eu fazia um curso de informática, né? Aí eu pegava o ônibus e esse dia eu tava indo, um dia meio nublado, tava indo escutando música tranquilo, né? E eu tava, geralmente eu ando de cabeça baixa, às vezes desatento, não façam isso. E aí quando eu levantei a cabeça pra cima assim, tinha uma senhora na minha frente
mexendo no celular e com a bolsa do lado. Quando ela me viu, ela pegou, jogou o celular dentro da bolsa e escondeu a bolsa pra trás, sabe? E tipo assim, eu tinha só 11 anos de idade, cara de criança Absurdo. mesmo, sabe? Não, muito complicado isso é muito absurdo. A gente vai mudar de tópico, né? A gente vai passar um pouco mais à frente a nossa conversa, nosso bate-papo, que está bem legal. Vamos falar sobre a hipótese do contato, né? A hipótese do contato, ela é uma teoria onde diz que quanto mais contato a gente tiver, por exemplo, que as pessoas não negras tiverem com a cultura, com a religião, com aquilo que é muito importante para a cultura afro, né? As pessoas vão tendo atitudes menos racistas porque elas vão entendendo um pouco mais, elas vão crescendo um pouco mais o entendimento delas sobre a nossa cultura, e isso até trazido para dentro das escolas, né? Um teor assim de você pegar as crianças brancas e misturar elas ali, colocar elas para conviver, trazer um bom trabalho dentro disso. Esse contato vai fazer com que atitudes racistas diminuam ao longo do tempo, né? Queria saber o que você acha dessa hipótese do contato, que é uma teoria que a gente tem, e não sei se está funcionando, não sei como é que tá esse andamento, né? Com certeza, Emerson. A segregação ela só nos atrapalha, né, cara? Ao meu ver, tem que haver esse contato sim, e carregado também de informação, né, cara? Que não seja só o contato por si só, que seja o conhecimento, que seja a busca de desvendar tudo isso que foi mascarado anteriormente na história, né? Personagens que foram importantes para a história do Brasil e foram negros e têm seus traços às vezes embranquecidos, ou às vezes não são nem lembrados, né? Tem muita gente aí que foi importante. Luiz Gama, que foi abolicionista, né? Advogado. Sim, verdade. Muita gente tem. Deixa eu tentar buscar alguns aqui na mente. Tem o Nilo Peçanha, né? Esse que você falou agora que teve a assinatura da loja da Princesa Isabel para a abolição da escravatura, mas teve uma pessoa que trabalhou antes. Como é que era isso aí? Foi nos bastidores. Uma história que eu contei aqui, que é no Ceará, existiu um homem que ele foi chamado de o Dragão do Mar de Aracati, né? Legal. Ele era jangadeiro e ele era responsável por buscar as pessoas escravizadas do navio e levar até o porto. Só que, dado momento, ele começou a desviar essa rota e ele liberava os escravizados em uma outra localidade. E ele foi fazendo isso ao pouco, movimentando os jangadeiros nessa organização. Sim. E acabou que o Ceará ele foi o primeiro estado a abolir escravidão antes mesmo do território nacional geral. Bacana. Se eu não me engano, foi uns 3 anos antes. 3 anos antes, no Ceará já estava abolida a escravidão. Já estava abolindo. E esse cara foi um personagem importantíssimo. Pô, que bacana. A gente tem muitos exemplos aí, né? Que podem trazer a questão até do contato, né, e tudo, para trazer um pouco mais de empatia, um pouco mais de altruísmo até, né, das pessoas brancas com as pessoas negras, porque a gente tem um histórico muito grande assim, de muito sofrimento, de muitas proibições e tudo mais. Essa semana eu estava pensando sobre o que falar, né, no podcast e tudo, trocando uma ideia bacana sobre... com meus irmãos, com meu pai, sobre o assunto racismo. Eu acho bem legal falar sobre isso, porque a gente falando consegue conscientizar. Aí eu estava passando na frente do quarto do meu pai, assim, e escutei uma música, e essa música é uma música brasileira, de um grupo de rap dos anos 90, e esse grupo, o nome dessa música é Capítulo 4, Versículo 3. Logo no início da música, ele traz alguns dados da época, né? A música foi feita em 94, e ele traz alguns dados, e 2 deles me chamaram muita atenção. Um deles é que ele fala que nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros, e a cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aí eu falei assim, não, vou dar uma pesquisada para saber como que está esse dado hoje, né, em 2023. Quando eu li, eu fiquei abismado, porque a cada 4 horas um jovem negro continua morrendo violentamente em São Paulo, e dentro das universidades brasileiras de 2,0% subiu para 2,7%, que é um aumento assim insignificante do meu ponto de vista, porque é um aumento que assim ele não traz realmente algum tipo de vitória pra gente, né? E a gente fala muito sobre resistência negra. Eu queria que você me desse um pouco de opinião sobre aquilo que você pensa sobre isso.
Com certeza, né? Começar falando que a letra da música é bem forte, né? Quando você traz esses dados logo no início, é de impactar o ouvinte, né, cara? E, cara, é uma luta muito árdua, né? Por exemplo, meu pai, ele se formou no ensino médio em 2009, que até então ele tinha só um fundamental. Aí ele passou esse período todo, ele conseguiu chegar na faculdade aos 48 anos de idade, né? Nossa. 48 anos de idade ele passou na UNB para arquivologia. Maravilha. E, cara, é muito difícil, sabe? Na minha família mesmo, ó, eu fui o primeiro a entrar na universidade, né? Quando eu passei para a história, entrei na universidade pública, eu fui o primeiro. Aí meu pai aos 48 foi o segundo. E esse ano minha irmã conseguiu também, né? Graças a Deus. Legal, e é importante, cara, por mais que esse avanço não seja tão significativo, você olhando de certo modo, porque não é em comparação a quantidade de pessoas negras que tem no nosso país e como isso se reflete no ambiente acadêmico, é importante que a gente continue tentando e indo atrás disso, porque a gente tem que ocupar esses espaços, a gente tem que produzir conhecimento também do nosso ponto de vista, sabe? Falar sobre as nossas vivências dentro desse ambiente acadêmico. Sim, isso, cara, eu concordo plenamente com você. Assim, é 0,7% que aumentou em 30 anos, cara. E eu fico, assim, de certa forma, chateado demais com isso, fico muito triste. Mas acredito que a gente tem que trabalhar para que isso aumente de uma velocidade maior e que isso seja mais efetivo, né? Dentro do âmbito acadêmico e todas essas questões que trazem a nossa cultura, que traz o nosso crescimento, que na verdade é o nosso lugar de direito. Agora nesse assunto cultura, eu acho muito interessante a gente parar para pensar um pouco que o brasileiro geralmente ele é uma pessoa que tem muito orgulho da cultura do nosso país, né? Só que muitas vezes a gente vê as pessoas não reconhecendo que, na verdade, uma boa parte da cultura do nosso país ela vem do afro, né? O que você tem a nos dizer sobre isso, sobre essa questão da cultura, na música, na arte? Com certeza, né? Muitas vezes as pessoas gostam muito de falar lá fora do pagode, do samba, né? Mas não gosta de falar do negro em si só, né? A gente sempre, como eu falei, a gente vende essa ideia de sociedade mestiça, mas de um ponto sempre tentando embranquecer a nossa sociedade, né? Afastar a gente de tudo aquilo que é negro, tudo aquilo que remete à ancestralidade africana, né, cara? Infelizmente isso daí acontece bastante. Não, bacana, Rei. Cara, eu fico muito feliz de ter recebido você hoje, de ter conversado contigo e a gente tem muito o que falar sobre racismo, tem muito sobre esse crescimento, né? Você trouxe aí pra gente um livro do Abdias Nascimento. Queria que você falasse um pouco sobre esse livro que fala sobre o genocídio do negro brasileiro, né? Cara, eu acho que esse livro aqui ele é fundamental para todo mundo que quer se aprofundar no assunto e também não só para quem quer, sabe, não só para as pessoas negras, brancas, mas eu acho que isso deveria ser uma leitura obrigatória para a gente ir um pouco mais a fundo e sair dessa superficialidade, sabe? Conseguir se aprofundar nas coisas. Senão a gente vai ficar só reproduzindo o preconceito como sempre e continuando no mesmo status. Cara, legal, velho. Obrigado mesmo por você ter acompanhado a gente nesse trabalho, nessa ideia. E a gente fica muito feliz de ter tido você aqui, tanto eu quanto a Vitória, a outra Vitória. Tem as outras meninas também que participaram ali dentro desse bastidor também, né? E, cara, muito prazer. Vamos continuar lutando que uma hora a gente consegue alcançar aquilo que a gente precisa alcançar. Com certeza. Então, o podcast vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês ouvintes. Eu fiquei realmente feliz com você. Valeu.